Seja muito bem-vindo ao programa O que é Ser Brasileiro aqui no Espaço Cubo Itaú. E a nossa convidada de hoje é Arine Rodrigues. Ela é criadora do Vida 60+, um marketplace para pessoas maduras. Arine Rodrigues, que bom te receber aqui. Seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada a vocês pelo convite. Quem é você, Arine? Eu sou Arine Rodrigues, natural do eixo São Paulo-Barretos, aqui no interior, mãe do Lucas, do pequeno Lucas, meu filho tem 11 meses, a filha da dona Lourdes, do seu Valfredo. Eu tenho 7 irmãos, mesmo pai, mesma mãe. E sou uma executiva de mercado, hoje atuo ainda no mercado e hoje sou empreendedora também, tenho orgulho de dizer que sou empreendedora através do Vida 60+. E você é a caçula dos seus irmãos, como é que é ser a caçula desses irmãos e ser a temporã dessa família e ser criada por pais mais velhos, né? Com mais idade? Como é que foi isso? Eu tive uma criação muito serena nesse sentido, então ser caçula foi um privilégio. Então, eu fui a última, né? E minha mãe, eu tenho certeza, sobretudo minha mãe, me criou de maneira diferente, né? Se eu converso com meu irmão mais velho, que tem 20 anos a mais do que eu, sobre isso, eu percebo nitidamente as diferenças. Eu fui aquela que minha mãe e meu pai, por serem já terem idade mais avançada quando eu nasci, se eu caísse, eles diziam, essa ninguém levanta, essa vai ter que aprender a levantar sozinha em alguma parte da vida. Então, as criações foram completamente distintas. Foi um privilégio para mim, muitas pessoas achavam que eles eram meus avós. Então, foi um privilégio por um lado, e o lado triste disso e que me dói todos os dias foi a perda deles também mais cedo por conta disso. Mais cedo, né? E eles trabalhavam com o quê? Meu pai é empreendedor do bairro, teve uma serralheria ali onde a gente foi criada, na zona sul de São Paulo. Sempre foi empreendedor. Então, né, desde pequena, via meu pai com as mazelas e as glórias de ser um empreendedor. E minha mãe foi uma série de coisas, trabalhou em casa de família, trabalhou na Cruz Vermelha e terminou a vida como funcionária pública. Nossa, e a sua diferença entre você e o seu irmão mais velho, 20 anos. 20 anos. Vocês brincavam de quê? O Valmir, que é meu irmão mais velho, muitas vezes fez papel de pai mesmo, né? Meu pai já tinha outros objetivos quando era mais nova, ele não queria mais correr atrás de um neném, ele já tinha feito isso outras 7 vezes. De ele devia brigar com você como se fosse seu pai, assim, né? Cobrar, exato. Né? Eu falo, não, Valmir, vai lá, você já está com idade para isso. Então, meu irmão mais velho também é uma referência de paternidade para mim. Mas você sente que alguma falta assim, dos seus pais serem mais idosos quando você nasceu e de ter faltado alguma coisa assim, de brincar, de estar mais presente, ou isso sempre não teve questão? Esse espaço sempre foi muito preenchido para os meus pais com amor. Eu tive sempre rodeada de muitas outras crianças, brincava na rua quando eu estava aqui em São Paulo, quando eu estava no interior, brincava na fazenda, então foi uma criação muito feliz nesse sentido. E minha mãe é uma inspiração de vida, né? Minha mãe, desde criança, sempre viu a forma que ela tratava a minha avó e minha bisavó, é uma referência no tratar com os longevos. Minha mãe sempre foi uma pessoa em prol da educação, então a educação que ela não teve a oportunidade de ter, ela fazia questão que a gente tivesse. Então não, em nenhum aspecto, nem das brincadeiras, nem do restante da vida, tive uma vida muito feliz, muito agradecida por isso. Você falou que a sua mãe valoriza muito a educação, queria que vocês estudassem, e você fez 2 faculdades? Eu fiz minha primeira formação em Relações Internacionais, aí eu atuei fora do Brasil, então trabalhei na empresa que fez o que foi a Copa do Mundo na África do Sul, por exemplo, estudei na Polônia, fiz pesquisa em Auschwitz, em campos de concentração, fiz uma série de contribuições fora do país, mas tomei a decisão de voltar justamente porque meus pais estavam idosos, então uma decisão que eu não me arrependi em nenhum segundo da minha vida, era ter o quanto mais tempo com eles que eu pudesse. Então, voltei para o Brasil, só que não achava tanto espaço de carreira na minha formação. Meus colegas seguiram caminhos que eu não me reconhecia, falei, puxa, vou ter que começar de novo e tudo bem.
Então, voltei a estudar, voltei para a faculdade, fiz uma pós-graduação em engenharia de alimentos, já tinha uma base técnica, depois fiz uma especialização em negócios e minha última formação já conectada com Vida 60+, é que hoje eu sou especialista em longevidade pela FGV. Mas o que te fez trilhar esse caminho? Tem uma história relativa aos seus pais, né? Conta um pouco sobre isso. Eu nasci de pais, eles não eram maduros, né, quando eu nasci, mas logo se tornaram, né, depois da minha infância e adolescência. Então eu pude vivenciar as dificuldades que eles tinham. Minha mãe sobretudo, estava começando a se digitalizar e ela tinha diversas dificuldades. Uma dificuldade de pertencimento muito grande, então era difícil para ela acessar os sites atuais. Uma questão de usabilidade, por exemplo, nós costumamos aqui, até os 40 anos, por exemplo, digitar com os polegares, né? Com a idade mais depois dos 60, a curiosidade é que eles costumam digitar com indicador. Então, minha mãe queria clicar numa coisa, clicava em outra, percebe? Os contrastes também não ajudavam, a representatividade era muito complicada. Então, puxa, o anúncio era de uma viagem para o Nordeste, que ela queria viajar com as amigas, e o anúncio era um maduro que não era brasileiro, numa praia que você está vendo que não pertence ao nosso ecossistema. Então, minha mãe começou a questionar muitas coisas, e eu ficava escutando, alimentando isso. E minha mãe também prezava muito a autonomia, e ela não tinha facilidade nas escolhas. Então, eu cresci com esse pano de fundo. E você percebeu uma oportunidade de negócio em que momento? Quando eles faleceram, em 2018, eu e meus irmãos, cada um arrumou uma maneira de seguir. O meu foi tentar endereçar as dificuldades que eu convivi a minha vida inteira. Eu assisti, na verdade, eles tendo em casa. Então, que tipo de dificuldade, assim, também? De acesso também? De acesso, de não encontrar produtos e serviços de maneira fácil para eles. E quando eu falo para eles, não é o estereótipo, né, do 60+, eu não estou falando só do gorrinho de tricô, eu estou falando de muito mais, né? O 60+ hoje quer muitas coisas da vida. Pois é, o que, por exemplo? Minha mãe estava viajando, né, como eu comentei, ela queria passear, ela queria encontrar pessoas novas, ela queria leituras diferentes, ela queria roupas diferentes, né, mais fáceis de vestir. Então, puxa, o zíper talvez não seja mais tão interessante, mas nem por isso a roupa não possa ter um caimento legal. Uhum. Então, minha mãe começou a sentir falta de muitas coisas. E eu ficava ali assistindo isso sem saber direito o que isso significava, mas eu vou te dizer que a minha surpresa foi quando... Eu fiquei assustada, na verdade, foi uma surpresa e um susto, quando depois que eles faleceram, a gente decidiu, né, eu digo eu e minha sócia inicial, trabalhar com longevidade. A gente foi antes da pandemia de prancheta na mão, depois a gente continuou online e viu que por mais que a gente variasse o tipo de perguntas, mais ou menos 70% da audiência que a gente conversava encontrava as mesmas dificuldades dos meus pais. Nossa, você já falou da sua sócia porque você encontrou uma outra pessoa que também tinha um histórico de dificuldade também com os pais, parece, né? Com a avó, na verdade. Com a avó, né? Que também tinha essa dificuldade de acesso e aí houve uma afinidade, né? Isso, minha primeira sócia, hoje somos 4 sócias, e diversidade também, a gente preza por isso, então a gente tem 2 sócias nordestinas, médicas, geriatras, eu que faço a parte, né, sou CEO da empresa e faço a parte comercial de planning, e a Gabi, que é a minha primeira sócia, que se reconheceu nessa história, é minha amiga de muitos anos, se formou na primeira faculdade comigo e tinha uma história semelhante com a avó dela, que a criou. Então a longevidade também estava no coração dela e tem que ser por isso. Eu sei que os números hoje, quando a gente fala do mercado da longevidade, da economia prateada, são muito atrativos, mas não pode ser só sobre isso. Esse público está sedento de ser bem atendido. E se não partir por propósito, se não partir do coração, a coisa não conecta. Vocês eram muito jovens quando montaram o negócio de vocês, então vocês tinham algum tipo de preconceito ou vocês já tinham uma ideia já formada sobre isso? Acho que a gente fez um processo muito humilde nisso. Eu tenho 34 anos agora, muita gente me pergunta se isso é uma vantagem, se isso é uma desvantagem, ter um negócio 60+, tendo essa idade. E eu falo para elas que até aqui, para mim, vejo como uma oportunidade. Porque como não é sobre nós, não diz respeito a Arine, não diz respeito a Gabriela hoje, que é essa minha primeira sócia, a gente faz sempre um processo de busca, de pergunta a todo momento. Então, a gente não cai muito na armadilha de de criar uma solução que nos atende. A solução precisa atender o todo, os 60+. Então, e os negócios, a maioria dos negócios hoje voltados para os 60+,
não tem neles a persona principal. A persona principal é o filho, geralmente, né? O 40, 45 mais. Isso sim foi uma coisa que a gente questionou desde o momento 1, Nando, no sentido assim, puxa, mas os 60 mais estão, a gente está vendo nas entrevistas, está acompanhando, eram nossos exemplos de casa também, são ativos. Porque aqui eles não são a persona principal da decisão da compra deles. Arine, você estava dizendo que normalmente as pessoas com essa idade de 40, 50 anos estão olhando mais para o filho, né, do que para os pais. E aí eu queria que você explicasse um pouco essa questão, porque como você teve uma experiência de ter contato com seus pais ali próximos no dia a dia, o quanto que você diria que a experiência dessas pessoas que têm mais idades, que são maduras, que você chama hoje de longevas, né? O quanto que elas são importantes nesse mundo que é tão rápido, né? Que as pessoas não têm muito tempo para dar valor mesmo a coisas mais perenes, mais experientes, mais profundas. Sem dúvida, Juliana. Eles já vinham num processo de digitalização antes da pandemia, mas a pandemia trouxe o agora, assim, sem tempo de preparação, sem tempo para fazer com calma. Foi o primeiro público a ser isolado, em verdade, então eles tiveram que repentinamente se encontrar no online. Eu diria que a experiência foi mais positiva do que negativa para a maioria deles, mas o papel do filho aqui ficou muito latente, porque o papel do filho veio na dimensão da proteção. Então, puxa, não termina de fechar essa compra porque eu não sei se o site é seguro, não busca referências que eu não conheço, deixa que eu fecho para você, ou compra só aqui. Então, acho que da maneira que veio protetiva, mas um pouco também limitante. Né? E agora, depois da pandemia, em que essa experiência foi mais positiva, por mais que tenha encontrado desafios, eles começam a navegar por conta própria. O filho começa a deixar isso mais solto. Pesa o fato de que eles não têm muitas marcas prediletas ainda, as marcas não conversam muito com eles diretamente, então é difícil ter uma preferência dessa maneira. É o desafio que a gente está tentando conseguir atingir por aqui. Dia 1º de julho a gente lança o site remodelado do Vida 60+, voltado na pessoa 60+. Porque é um público que está comprante. A economia prateada, acima de 60 anos, terminou 2022 girando mais de 2 trilhões da nossa economia. O número é muito representativo. E a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar desses brasileiros e brasileiras mais maduros aqui no Quer Ser Brasileiro. Voltamos aqui no Quer Ser Brasileiro, falando com a Arine Rodrigues, do Vida 60+, sobre esses brasileiros e brasileiras mais maduros. O que é o Vida 60+, Arine? O Vida 60+ é um marketplace de impacto social voltado para o 60+. Então aqui a gente tem produtos e serviços, a gente conta com cerca de 300 opções que atendam às suas necessidades e desejos. Isso tudo num ambiente que facilita as escolhas deles e leva em consideração que a partir dos 60 anos a gente tem algumas questões diferentes em visões e na visão, algumas mudanças acontecem no corpo. Então a gente é muito cuidadoso com contrastes, com fonte, então é esse espaço que a gente preparou para eles. O Vida 60+ é um marketplace de impacto social que reúne, em um único local, opções de produtos e serviços que facilitam as escolhas dos maduros e de seus familiares. Com mais de 350 opções de produtos e serviços disponíveis, o Vida 60+ incentiva o empreendedorismo maduro, contando, em sua maioria, com fornecedores que são 60+. O formato de atuação do marketplace é inovador e agregador, pois fortalece a economia prateada e cria um senso de pertencimento em clientes e fornecedores. Eu te perguntei já até que tipo de produtos e serviços que vocês vendem, e o que é normalmente o mais buscado, que é uma questão que eles tinham. Você falou um pouco de viagem, né, de experiências, e o que mais que normalmente é muito buscado? No site, tanto os produtos para casa, então a gente tem bastante coisa, desde artesanato até móveis para casa, são bastante buscados.
os serviços começam, que tem um estereótipo e uma distância ainda maior que o produto, é o serviço online. Então, as aulas de idioma, as aulas de tecnologia, mas a gente começa a conseguir conectar com os maduros. E o legal que a gente faz aqui é que a gente fomenta o empreendedorismo. Então, a maioria dos nossos fornecedores são 60 a mais. Isso é bem legal, porque tem uma questão no mercado de trabalho, né, para gente mais velha, né? Sem dúvida, sem dúvida. O idadismo é o preconceito universal, porque com sorte todos nós vamos chegar lá, mas fato é que a partir dos 40 tem um preconceito latente na sociedade de empregabilidade, dentre outros, né, mas a gente está falando de empregabilidade para os maduros, quando eles são mais de 60% a renda principal ou participante de forma ativa dos lares brasileiros. Pois é, e com relação à própria dinâmica do serviço ali, toda a estética e tudo mais, você também tem um trabalho para facilitar, né, o acesso, né? Sem dúvida. Acho que tanto pelos estudos, né, o que eu aprendi como especialista em longevidade hoje, mas muito de forma ativa. Então, a gente busca sempre conversas, sempre validações, sempre testar o que a gente está fornecendo. O novo site, dia 1º de julho, ele vai trazer o que a gente vem criando de banco de dados, desde 2020, desde o final de 2020. A gente vai representar tudo isso no site agora. A começar pelas imagens. Então, a gente está recebendo imagens de todo canto no Brasil, de maduros reais, que vão ilustrar a nossa página. Isso faz uma diferença, né? Porque eu fiquei imaginando, você falou que vende ali dentro coisas para casa, por exemplo, então por que vai comprar nesse marketplace e não em outros, né? Qual é o diferencial? Se você puder explicar um pouco, você falou um pouco da propaganda, da forma como se aproxima. Isso é uma questão importante. O diferencial, acho que é a comunidade, a gente fechar o circuito, então ter maioria de 60 a mais vendendo entre eles. Então, acho que a gente fecha um ciclo importante da nossa sociedade. A usabilidade é outro conceito. Então, o celular antes, né, o mobile first é super importante para a gente, porque não adianta ter um site super bacana para o notebook quando eles majoritariamente acessam pelo celular. Então, usabilidade está pensada, os contrastes estão pensados, a gente traz muita informação. Então, hoje, quando a gente olha nas nossas mídias sociais, a gente tem cerca de 15 mil maduros que nos acompanham. E a gente fornece ali séries diversas de comunicações, de informações diversas do que está acontecendo no Brasil, do que está acontecendo no mundo, séries inspiradoras. A gente vai ter isso no site também, vamos ter podcast, vamos ter cursos grátis. Então, puxa, se eu quero fomentar que eles tenham autonomia para comprar online, por que não fornecer um curso gratuito para que eles aprendam dentro da plataforma mesmo e possam comprar mais, se sentir mais autônomos na minha ou em qualquer outra plataforma. Você estava falando no primeiro bloco que vocês chamaram também geriatras. Como é que vocês vão fazer esse tipo de serviço? Eu fundei o Vida 60 Mais, a Gabriela, minha primeira sócia, entrou como co-founder, mas nós duas ali, no mesmo nível de idade, estando as duas em São Paulo, a gente começou a se deparar com muitas questões ligadas à saúde. Porque também é uma realidade. Então, a gente atende os desejos e as necessidades dos maduros. Um dos produtos mais vendidos no site são sapatos confortáveis, né? Porque tem uma questão do andar, por exemplo, que vai mudando. E aí vinham fornecedores, parcerias falar com a gente. Eu falei assim, Gabriela, a gente não tem... chega a ser irresponsável a gente fazer a triagem desses fornecedores dentro do site, não é o nosso universo. A gente precisa de médicas. E a gente falou assim, puxa, na hora que a gente foi procurar médicas, também não queremos que seja de São Paulo. O Brasil é sobre diversidade, é o que a gente acredita. E aí a gente deu muita sorte, eu tenho muita fé. Então, de encontrar duas médicas geriatras nordestinas que são bastante reconhecidas no país pelo trabalho que elas fazem com a pessoa idosa. Então, seja dando aula, sejam como diretoras, presidentes de associações. Então, elas se juntaram na sociedade do Vida 60 Mais. Hoje somos 4 mulheres com saberes diferentes. Aryne, como combater o etarismo? Fernando, que pergunta difícil. Acho que ninguém tem essa resposta de forma clara hoje. Eu acho que a gente tem que começar. Assim, a gente tem que começar a toda fala, a todo pensamento, a toda atitude repensar. Quando você chegou aqui eu perguntei, não se usa mais algumas palavras, né? Você falou maduro, você fala longevo, né?
Então, não tem uma resposta afirmada. Fala, puxa, Juliana, terceira idade é um termo errado? Não é errado, mas a gente começa a aprender que eles preferem serem chamados de maduros ou longevos. Então, acho que esse caminho, Fernando, está se formando ainda na sociedade, mas que bom que hoje eu não me sinto mais sozinha. Quando o CNPJ do Vida 60+, é de outubro de 2020. A gente se sentiu muito só. Então, nem que se fosse uma concorrência, a gente procurava qualquer um, falava assim, gente, vamos, assim, são hoje, né, mais de 34 milhões de pessoas no país, assim, puxa, tem público, eles precisam de assistência, vamos com a gente nessa. E a gente não encontrava muitos companheiros. Hoje eu tenho a felicidade de olhar para o lado e ver que a sociedade debate mais sobre o tema, que as marcas começam a chegar. Acho que é um momento de mudança, pelo menos do início dela. As marcas estão sensíveis a isso? Porque você estava falando aqui antes, até da gente começar a entrevista, que grandes cidades aqui no Brasil já têm mais população madura do que jovem, né? Eu acho que não todas as marcas, longe de ser isso, mas algumas importantes começam a olhar para o tema. E é isso, Fernando, em 2030 a previsão é que você tenha mais maduros do que a idade média que a gente tem. Cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro, a pirâmide etária já virou, a estimativa de vida está cada vez mais alta, é uma realidade. Vamos ter que todos nos virar para entender, não só o mercado, não é só o mercado, a gente está falando de gente, a entender os desejos, as necessidades e as vontades desse público. E o desafio parece, que já era grande, parece que ele é maior quando a gente vê a velocidade da tecnologia, né? Está sendo tudo muito rápido, a gente mesmo, se a gente não está ligado ali, a gente perde o bonde, né? O quanto que se vê esse movimento em relação a justamente criar esse movimento de redução do etarismo, né? Que pergunta importante, Juliana, porque é diferente de quem nasceu na era digital. Então, eu tenho um filho de 11 meses que, puxa, ele já pega o dedinho, assim, de ver de longe, é que a gente não incentiva telas nem nada, mas ele aparentemente parece que já sabe o que fazer, é meio intuitivo. A gente está trabalhando com uma geração que não tem isso de forma intuitiva. Então, que é importante o cuidado de se preocupar, né? E a velocidade é importante, mas o como também é importante. Eles estão capacitados, estão ativos, mas eu diria que o como ensinar, o como conduzir, o como ajudar, o como mostrar é relevante, porque senão a gente vai criar uma sociedade que daqui a pouco eles vão ter vergonha de perguntar. Claro, é um desafio muito grande, é um desafio né? muito grande, isso não é saudável. É porque a própria tecnologia pode ajudar também a reduzir isso, né? É isso que você está falando. Sim. Né? Exato, a tecnologia ela tem que entrar como motor, como facilitador dessa mudança. Imagina, se eles se colocarem de maneira autônoma, se sentiram representados, se eles forem responsáveis pelas compras deles, se eles estiverem melhor empregados. Puxa, que camada importante da nossa sociedade que até aqui esteve meio esquecida, entra de fato no jogo e começa e promove uma transformação ainda mais latente no país. Está faltando isso. E aqui não tem como, eu reafirmo a frase, é movimento sem volta. Isso vai acontecer na sociedade. A gente teve, inclusive ultimamente, alguns casos no Brasil de preconceitos e até certas violências contra idosos, né, contra os mais maduros. Às vezes nem idoso, né? Outro dia eu vi uma moça com 40 anos numa faculdade, né? E se a gente pensa em idoso, alguém muito mais velho, assim, Exatamente. Né? O que você sente quando você vê um caso desse? Me dói muito, Fernando, me dói muito, assim. Meu pai faleceu com 75 anos. Imagina, a gente está falando de um caso de 40. Sabe? Então, eu fui criada para cuidar dos meus pais. Esse era meu sonho de vida. Até a adolescência, Aline, o que você quer da vida? Eu quero cuidar dos meus pais quando eles forem idosos. E não tive essa oportunidade. Então, por mais que eu tenha me preparado para isso, e meus irmãos também. Aí você vê uma pessoa de 40 anos sendo repudiada porque voltou a estudar. E vira notícia, não só esse caso, né? Então, às vezes, nas redes sociais, você vai olhando, puxa, tal pessoa com 50 anos entrou na faculdade. Puxa, precisa ser normal, a pessoa tem outros interesses, fez uma faculdade antes ou não fez porque não tinha oportunidade, ou porque se interessou pelo assunto agora. A gente precisa começar a normalizar esse diálogo. Mas aquele episódio e outros vários foram, sobretudo, tristes, como sociedade, Fernando. Acho que todo mundo perde. Qual a importância dos saberes? Olha, eu sou
uma privilegiada nesse sentido, seja pela diversidade dentro do Vida 60+, e discussões super ricas, seja pelo que eu vivi em casa. Então, sou uma pessoa que escuta muito. Então, imagina, eu tenho 7 irmãos e pais longevos. Até a fala chegar em mim demorava bastante, assim. Então, os saberes, eu valorizo muito os saberes diferentes. E aqui eu não estou falando de faculdade, nada, sabe? Às vezes, minha mãe faz falta todos os dias, sobretudo, mas o que mais me falta na minha mãe é a simplicidade do saber, sabe? Aquela coisa que eu não estou enxergando, apesar de estudar, apesar de fazer não sei o quê, era tão simples. Às vezes eu com um problema muito complexo, né? Ligava para minha mãe e ela falou assim, Aline, depois eu te explico, juro que a gente vai conversar, mas antes vem ver esse broto de alface que surgiu aqui no meu quintal. Se depois desse broto de alface você ainda continuar com um problema, é uma questão. E não tinha problema depois que eu vi a alface, o tomate, etc. Então, os saberes para mim são fundamentais, Fernando. Longevidade é? Longevidade é o presente. Só fala que vai chegar, não. Longevidade é agora. Já tem mais de 30 milhões de pessoas quando a gente fala de 60+, mais de 50 milhões de pessoas quando a gente fala de 50+. Então, longevidade é o presente, tem que parar de ser tratado como as pessoas do futuro, o negócio do futuro. É agora. A gente precisa virar a chave, já deveria ter virado, para cuidar dessas pessoas. Aline, o que é ser brasileira? Eu sou sobre pertencimento, é a palavra que eu mais me identifico. Então, ser brasileiro para mim é pertencer a uma sociedade culturalmente diversa, múltipla, que se construiu de maneira muito diferente. Isso teve lados positivos, somos alegres, somos criativos, mas tem lados que não são positivos, de discriminação. Essa é uma delas, é só uma delas, que pena que é assim. Mas ser brasileiro, para mim, é sobre pertencimento e sobre não desistir de lutar por aquilo que a gente acredita. Esse é meu pensamento todo dia, quando eu levanto da cama e a gente encontra várias negativas. Ser empreendedor também é sobre isso. Mas, puxa, eu sou empreendedora e brasileira, então eu não me permito desistir. A mim, brasileira, é isso. Ai, que conversa boa, Muito Aline. bom. Obrigada por ter vindo. Viu? Obrigada, viu? Muito obrigada, agradecemos ao Cubo Itaú e principalmente a você que está sempre aqui com a gente no Que é Ser Brasileiro. Até semana que vem. Tchau.